A história da vida aqui no nosso planeta, ela se parece muito com a de uma fênix cósmica, que sempre renasce das próprias cinzas. É uma saga de catástrofe e criação, onde todo final devastador, na verdade, é só o prelúdio para um começo totalmente novo e surpreendente. Pois é, para os primeiros paleontólogos, era exatamente isso que o registro fóssil parecia contar. Nas rochas do período Cambriano, de repente, uma explosão de animais complexos aparecia, sem nenhum ancestral aparente nas camadas mais antigas. Era como se um capítulo inteiro do livro da vida tivesse sido simplesmente arrancado. E esse enigma nos leva direto para esse prólogo perdido da vida. Vamos mergulhar nesse mundo estranho que existiu bem antes do Cambriano, uma era com formas de vida tão diferentes, mas tão diferentes, que quase não deixaram rastros. A chave para desvendar esse mistério está toda aqui, nesse contraste. Antes do Cambriano, a gente tinha a fauna de Ediacara. Seres de corpo mole, sabe? Quase fantasmagóricos, com fósseis super raros. Aí, no Cambriano, surge uma inovação que muda tudo: o esqueleto. E com ele, não só os fósseis se tornam abundantes, como também surgem os primeiros grandes predadores e presas. Ou seja, a tal explosão cambriana não foi uma explosão de vida, mas sim uma explosão da capacidade dessa vida de virar fóssil. Foi a invenção do esqueleto que revolucionou a biologia e, ao mesmo tempo, começou a gravar a história da vida com uma tinta permanente nas rochas do nosso planeta. E essa dinâmica toda nos mostra o tema central da nossa jornada, o papel um tanto paradoxal da extinção. Longe de ser só um ponto final, a extinção em massa é o grande motor da evolução, uma força destrutiva que, por incrível que pareça, semeia a criação. Para a gente entender esse poder, a gente precisa definir o que é uma extinção em massa. Bom, é um período raro, dramático, de total desequilíbrio, quando a árvore da vida é podada de um jeito tão brutal que se perdem muito mais galhos do que novos brotos conseguem nascer. E dessa poda violenta surge uma regra fundamental da biologia. As poucas linhagens que sobrevivem encontram um mundo de oportunidades, um palco que foi esvaziado da competição, prontinho para ser preenchido com novas formas e estratégias de vida. E esse padrão se repete, sabe? Uma queda drástica na diversidade, que a gente vê aqui na Barra Menor, é quase sempre seguida por um florescimento ainda mais espetacular. Uma explosão de novas espécies que ocupam os espaços vazios, como mostra essa barra bem maior. A destruição, no fim, abre o caminho para a inovação. Então, vamos começar a nossa viagem no tempo. A primeira parada é a Era Paleozoica. Aqui a gente vai ver como a vida, impulsionada por essa dinâmica, deu seu primeiro grande salto, criando as bases para toda a complexidade que viria depois. O período cambriano foi literalmente a primeira grande corrida armamentista da Terra. O surgimento de predadores terríveis como o Anomalocaris provocou uma série de inovações. Conchas para se proteger, o hábito de se enterrar para fugir, olhos para enxergar o perigo e corpos segmentados para crescer e se mover mais rápido. Ao longo da Era Paleozoica, a vida começou sua aventura mais ousada: conquistar a terra firme. As plantas chegaram primeiro, lá no Ordoviciano, mudando a paisagem para sempre. Depois vieram as florestas, e no Devoniano, os primeiros vertebrados deram seus primeiros passos fora d'água, abrindo caminho para a linhagem dos répteis. Mas essa conquista só foi completa por causa de uma invenção biológica simplesmente genial. Enquanto os anfíbios ainda precisavam da água para se reproduzir, os répteis desenvolveram o ovo amniótico, basicamente um aquário particular para o embrião. Foi esse o passaporte que permitiu aos vertebrados colonizar de vez os continentes. Só que no final do Permiano, o planeta enfrentou seu teste mais duro. Uma catástrofe inimaginável varreu o globo, eliminando cerca de 95% de toda a diversidade biológica. Foi a extinção mais devastadora que a vida já viu. Um verdadeiro reset planetário. E então entramos na Era Mesozoica. Dos poucos que sobreviveram a essa grande mortandade, um grupo estava mais do que preparado para herdar o planeta vazio: os répteis. Eles se ergueram sobre as ruínas do mundo antigo para construir um império que duraria mais de 150 milhões de anos. E a dominação foi total. Na terra, os dinossauros. No mar, répteis marinhos gigantes. No céu, os pterossauros, os primeiros vertebrados a voar. E o mais fundamental de tudo: foi a partir de linhagens de répteis que evoluíram os primeiros mamíferos e, de um grupo específico de dinossauros, as primeiras aves.
Poucas criaturas mostram tão bem a beleza da evolução quanto o Archaeopteryx. Esse fóssil é incrível. Ele tem penas assimétricas, uma adaptação clara para o voo, igual às aves de hoje. Mas a boca dele tinha dentes afiados e as asas terminavam em garras. Uma herança direta dos seus ancestrais dinossauros. Então, ele era o quê? Ave ou dinossauro? A pergunta, na verdade, revela algo muito mais profundo. A evolução é um processo contínuo. As categorias que a gente cria são só rótulos. A natureza não trabalha com fronteiras definidas. Uma forma de vida simplesmente se transforma em outra. Há 65 milhões de anos, o longo reinado dos répteis chegou a um fim súbito e violento. E a pista para esse evento está marcada nas rochas do mundo todo. Uma camada bem fininha de poeira rica em irídio, um elemento raro por aqui, mas bem comum em asteroides. A mensagem era clara. Uma catástrofe vinda do espaço tinha acontecido. E agora, a gente chega nas consequências desse impacto. A era dos dinossauros terminou e começou a era Cenozoica. Das cinzas do mundo antigo, surgiram os herdeiros de um novo amanhecer, prontos para mudar o futuro. A era dos gigantes terminou em fogo, e as criaturas que viviam nas sombras, aqueles pequenos mamíferos noturnos e as aves que sobreviveram, saíram dos seus esconderijos para encontrar um planeta ecologicamente vago. O espaço deixado pelos grandes répteis foi a maior oportunidade da história deles. O Cenozoico foi uma era de total reconfiguração, tanto geológica quanto biológica. Continentes se moveram, climas mudaram e os mamíferos, os mamíferos explodiram numa diversidade fantástica. Um momento-chave foi quando o Istmo do Panamá se formou, unindo as Américas e dando início a uma migração em massa de animais. E foi no meio de toda essa diversidade de mamíferos que um grupo se especializou num novo lar, o topo das árvores. Os primeiros primatas, como Theohardina, desenvolveram adaptações que foram cruciais. Polegares opositores para agarrar com firmeza e olhos frontais para ter uma percepção de profundidade perfeita. Mal sabiam eles que essas eram as ferramentas que, milhões de anos depois, dariam origem à nossa própria linhagem. Olhar para essa jornada toda chega a dar uma vertigem, né? De uma célula primordial, passando por inúmeras catástrofes planetárias, até chegar num pequeno primata agarrado a um galho. Toda essa cadeia de sobrevivência nos leva a uma pergunta inevitável sobre o nosso lugar nessa história. A resposta é que cada ser vivo hoje é o herdeiro de uma linhagem ininterrupta de sobreviventes. Essa saga imensa de destruição e renovação, de fins e recomeços, não é só um conto sobre o passado, é a nossa história. E ela continua a ser escrita a cada momento.